Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito. Meu nome é Caio Bartini, eu sou professor de Direito Financeiro e Tributário, advogado e consultor jurídico. O tema do nosso curso é orçamento público e o tema da nossa aula de hoje é o orçamento público propriamente dito. Estou aqui em companhia dos alunos que nos acompanham na aula de hoje. Temos aqui o aluno Marlon, a aluna Gabiria e o aluno Rafael. Mande o seu e-mail, saberdireito@stf.jus.br. saberdireito@stf.jus.br. Se você perdeu a nossa aula passada, na sequência dessa nossa temática do curso de Orçamento Público, você perdeu uma aula importantíssima sobre receitas públicas. Mas você ainda pode acessar o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula. E aí você terá acesso a esta aula que foi ministrada dentro dessa temática de orçamento público, falando acerca das despesas públicas e das receitas públicas. A nossa aula passada, para retomar o nosso raciocínio, estávamos tratando sobre receitas públicas. Vimos que o Estado, a administração pública como um todo, tem um grande papel quando da assunção de recursos para fazer frente aos gastos públicos. Não é de qualquer maneira, e nem pode ser, que a administração pública vai obter recursos para fazer frente a esses gastos públicos. A administração pública pode obter tais recursos de várias formas. Uma das formas que a administração pública tem é explorar o seu próprio patrimônio. E nós vimos que quando a administração explora o seu próprio patrimônio, a administração pública não se utiliza de nenhum meio coercitivo. Muito pelo contrário, se utiliza de autonomia de vontade, porque pode qualquer cidadão fazer este tipo de aquisição junto à administração pública e, com isso, repassar os recursos que são cabíveis. Vou dar um exemplo para ficar claro. Digamos que a União resolve, conforme o exemplo dado, resolveu locar um determinado imóvel para um particular. Ora, o particular não está obrigado a figurar na condição de locatário. Ele figura se ele tem interesse naquele imóvel, se o valor lhe interessa, se as condições apresentadas são de seu interesse. A partir do momento que ele tem esse contrato de locação, ele pagando as parcelas, a União adquirindo as parcelas desses aluguéis, está adquirindo dinheiro público. Dinheiro que vai ingressar aos cofres públicos para ser utilizado para fazer frente aos gastos públicos. E na nossa aula de hoje, nós vamos justamente tratar da questão orçamentária propriamente dita, do orçamento público. O que este orçamento deve espelhar? Deve espelhar uma realidade numérica, deve espelhar uma realidade fática do que nós vivenciamos, o que ele deve conter, o que ele não pode conter, natureza jurídica. Todos esses assuntos serão abrangidos na nossa aula de hoje. Então eu convido a você a imaginar comigo, da mesma forma que você faz na sua casa, na hora que você cria o seu orçamento doméstico, como funciona esse orçamento? Parte-se do entendimento que você pega tudo aquilo que se ganha, todos os valores que são obtidos, para que você possa, a partir desses valores obtidos, saber o quanto você pode
e quanto você deve gastar. Veja que essa decisão de gastar não é uma decisão baseada numa lei para você. Você decide a forma com que pretende gastar, onde gastar, com o que gastar. Na administração pública não é tão diferente. É óbvio que existem certos fatores que vão diferenciar a estrutura de um orçamento, lógico, doméstico de um orçamento público. Mas a ideia basilar central é a mesma. Ou seja, eu preciso ter um documento em que espelhe a realidade da quantidade de despesas que se tem e o que eu preciso fazer para a obtenção das receitas dentro de um determinado período temporal, de um espaço de tempo. Veja, você telespectador, quando se trata da questão de um orçamento público, nada mais é o orçamento do que uma peça contábil que vai traduzir todas as receitas e todas as despesas que devem ser efetuadas e adquiridas num determinado período de tempo. Falando aqui com os nossos alunos, isso que nós devemos entender, aquilo que a Constituição Federal nos coloca, que o Poder Executivo tem a decisão de gastar. E é óbvio que o Poder Executivo, quando decide gastar, nós já vimos que essa decisão tem que ser uma decisão que melhor atenda os interesses de toda a coletividade. Óbvio que o orçamento, já que a decisão de gastar é uma decisão administrativa, é uma decisão que compete àquele que está na condição de administrador público, então o orçamento público advém do Poder Executivo. Só que o Poder Executivo, quando elabora este documento, e este documento nós verificaremos que ele passa a ser elaborado dentro de uma formalidade legal, este documento deve passar pelo crivo de aprovação do Legislativo. Então, apesar do Executivo iniciar o orçamento através das leis orçamentárias, caberá ao Poder Legislativo autorizar e aprovar o orçamento na forma que lhe foi apresentada nessas leis. A Constituição Federal traz especificamente as questões orçamentárias a partir do artigo 165. Antes de passar à análise específica das leis orçamentárias, vamos tentar analisar os aspectos que compõem o orçamento. Nós podemos aqui salientar que um dos aspectos que compõem o orçamento público é um aspecto político. Afinal de contas, a decisão de gastar é uma decisão política. Então, a partir do momento que o administrador sabe a quantidade de despesas e o porquê ele vai gastar com aquelas despesas, ele sabe o quanto ele vai necessitar de receitas. Então, este orçamento passa a ter esta conotação política quando a decisão de gastar é uma decisão política e não jurídica.
Um outro aspecto que faz parte do orçamento, nós podemos identificar como sendo o aspecto contábil. Apesar do orçamento traduzir essa questão política na decisão de gastar, o orçamento não deixa de ser uma peça contábil que deve traduzir numericamente o quanto terei que gastar e o quanto eu terei em números de arrecadação. Então é necessário que pessoas que tenham conhecimento técnico na contabilidade possam realizar demonstrativos, quadros discriminando quais são as despesas, o que foi gasto com o pessoal, o que foi gasto com obras, o que foi gasto com serviços, o que foi gasto com manutenção, com infraestrutura, com saúde, com educação. E veja que estes anexos, esses quadros demonstrativos, que vão compor a peça orçamentária, são quadros técnicos. Eu preciso de pessoas que tenham o conhecimento técnico suficiente para traduzir todas estas receitas, todas estas despesas em números. Afinal de contas, o nosso país tem uma extensão geográfica bem considerável e se há uma necessidade de obter muita receita, porque o nosso gasto público, como nós já analisamos, é um gasto alto. E o porquê nós temos esse gasto alto, nós também já vimos. Parte porque nós temos uma grande quantidade de pessoas que fazem parte desse território, então nós temos constantemente aumento populacional, nós temos um aumento da expectativa de vida, temos um aumento na qualidade da prestação dos serviços e isso demanda gastos. Ora, o orçamento, ele deve traduzir esses gastos no aspecto contábil em números e de forma discriminada. O que está sendo gasto e onde foi gasto. Então, essa situação do aspecto contábil é traduzir dentro da peça orçamentária os critérios contábeis e econômicos do que está sendo gasto e quais são os números efetivos. Essa é a ideia do aspecto contábil. Nós ainda podemos dizer que o orçamento também é dotado de um aspecto jurídico. E podemos dizer isso porque o orçamento, ele passa a ser apresentado em forma de lei. Então, a formalidade com que se exige para que a peça orçamentária seja repassada para aprovação do Poder Legislativo e que possa realmente traduzir aquilo que se espera em termos de quanto será gasto, os programas de duração continuada, a orientação da elaboração das leis anuais, tudo isso vem formalizado em lei. E é a partir desta situação, da análise do aspecto jurídico, que muitos doutrinadores se permitem a discutir qual é a natureza jurídica do orçamento. E o porquê dessa pergunta? Ora, se questiona se realmente o orçamento é uma lei, ou deve ser formalizado por lei. Se o orçamento é um ato administrativo, se o orçamento, na verdade, ele tem um conteúdo de um ato administrativo, mas ele tem a formalidade de uma lei. E por que se prendem a essa discussão?
Justamente porque quando falamos da existência de leis, parte-se do entendimento que a lei é uma norma geral, atinge a todos e é abstrata. Ou seja, ela só vai efetivamente produzir os seus efeitos se a pessoa reproduzir no mundo concreto aquela conduta descrita, aquele fato, senão ela está no mundo abstrato. Então, toda lei passa a ser uma norma geral e abstrata. A lei também vige por um prazo indeterminado de duração, até que venha a ser revogada, derrogada. Mas e o orçamento? Veja que o orçamento, ele tem efeitos concretos. Vai servir o orçamento para traduzir as receitas e as despesas daquele determinado período. Então, produzindo efeitos concretos dentro daquele determinado e efetivo exercício. Então, se discute realmente o orçamento é uma lei? Já que se trata de uma norma, o orçamento, de uma peça que é apresentada com efeitos concretos, tem prazo determinado de vigência. Ora, o orçamento, ele vigora dentro do período de um ano. Por mais que nós tenhamos legislações e planos de duração continuada para gastos que vão se perdurar por mais de um mandato, ou se estender durante um mandato que é de 4 anos, parte-se do entendimento que eu tenho que cumprir todas as receitas e despesas dentro daquele ano. Então, há um conflito. Porque, sendo o orçamento uma lei, seria, então, uma lei que teria efeitos concretos? E não seria aquela norma geral e abstrata, e tampouco com prazo indeterminado, porque ele tem um prazo certo? Então, o orçamento seria isso? Seria uma lei de efeitos concretos e de prazo determinado? Justamente isso é o que a majoritária doutrina defende. Que o orçamento seria, sim, uma lei formal. Então, a formalidade como é apresentada é a formalidade de lei, passando por um processo legislativo e tendo efeitos concretos, tendo prazo de duração determinado. Mas, mesmo sendo dessa forma, não se retiraria do orçamento a sua natureza jurídica de lei. Então, quando a Constituição coloca leis orçamentárias, nós devemos entender que realmente são leis, porque o aspecto formal exige a observância de um processo legislativo. Ora, conforme eu disse anteriormente, a Constituição Federal trata, no artigo 165, das denominadas leis orçamentárias, aquelas que serão repassadas pelo crivo do Legislativo, apresentadas pelo Poder Executivo. Vamos analisar aqui em conjunto. Veja, eu vou aqui ler a você o que está descrito justamente na Constituição Federal, no artigo 165. Diz o seguinte: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, vem o inciso 1 diz, o plano plurianual, o inciso 2 diz, as diretrizes orçamentárias, e vem o inciso 3 e finda, os orçamentos anuais. Veja que interessante. A Constituição já direciona para o entendimento que se tratam de leis. Leis orçamentárias.
de iniciativa do poder executivo. Daquele poder que tem como função típica a administração dos negócios. Veja que, de acordo com o que prevê a Constituição Federal, nós temos 3 espécies de leis orçamentárias. A lei do plano plurianual, chamada de PP, plano plurianual. Temos a lei de diretrizes orçamentárias, que vem com uma sigla, uma nomenclatura LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E para findar, nós temos a Lei Orçamentária Anual, que pode ver com a expressão LOA, L-O-A, Lei Orçamentária Anual. Vamos juntos analisar cada uma destas leis orçamentárias? Se você está nos assistindo agora, não pense que você precisa ser um expertise em direito para saber o que cada lei vai fazer ou tem o seu papel estabelecido. Veja que a própria Constituição Federal discrimina o papel de cada uma das leis. Vamos acompanhar. Veja o que diz o parágrafo 1º do artigo 165 da Constituição Federal. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos, metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, qual é o objetivo central da lei do plano plurianual? Essa lei de iniciativa do Poder Executivo é aquela lei em que é criada com o fito do que será utilizado e gasto dentro do mandato do governante. Ou seja, é uma lei que vai estabelecer o que vai ocorrer, o que pode ser gasto, qual é a dotação de orçamento para os próximos anos de mandato. Então, se esta lei, nós vamos verificar, ela tem que ser aprovada no primeiro ano de mandato, ela projetará os seus efeitos para os 4 anos posteriores. E veja que a preocupação do plano plurianual justamente é de traduzir o que vai ser gasto nas chamadas despesas de capital. Lembram na aula o que foi falado sobre despesas de capital? As despesas de capital, nós falamos na aula própria de despesas públicas, são aqueles gastos com que a administração pública tem, mas são gastos em que o governo espera um retorno. São aquelas, geralmente, obras de infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, que durante um determinado período, depois que forem concluídas, irão gerar riquezas para a própria administração pública. Então, são despesas que o administrador consegue enxergar a questão do investimento. Não é a típica despesa para custeio das atividades comuns da administração. Estas despesas são as chamadas despesas correntes. Agora, quando nós falamos das despesas de capital, essas despesas, o governante pensa em aplicar estes valores, estes gastos,
mas para, de um determinado período, receber um retorno. E é óbvio que se eu tenho estradas de qualidade, aumenta a circulação da própria mercadoria, a utilização dessas vias. Se eu tenho portos de qualidade, a exportação e a importação do país aumenta. Isso gera empregos, isso aumenta a arrecadação tributária. Então o governo já faz esse tipo de obra, já cria essa expectativa de, durante um determinado período posterior, receber os frutos desse investimento que foi feito, desse gasto que foi realizado. O plano plurianual deve compatibilizar as metas e os objetivos daquele mandato. O que o governante, quando assume o seu papel, ele espera daquele governo em termos de investimento? O que ele pode fazer pelos interesses da coletividade, pelo meu e pelo seu interesse? O quanto deve ser aplicado em infraestrutura? O quanto deve ser aplicado em saúde? O quanto deve ser aplicado em educação? O quanto será destinado a transporte? Então, tudo isso, o governante, quando assume, ele já deve traduzir em números. Olha, nós temos esta meta, este objetivo para alcançar dentro do nosso mandato. Independentemente de se pensar em reeleição ou não, porque o orçamento, esse plano plurianual, esse plano de duração continuada dentro deste mandato de 4 anos. E nós vamos verificar que deve ser apresentado esse plano plurianual no primeiro ano de mandato. Então, efetivamente, eu vou utilizar aquela dotação, aquela meta, nos meus 3 anos. E o último ano pelo qual aquele orçamento está previsto será utilizado pelo próximo governante que assumirá. Se for o caso de reeleição, este mesmo governante poderá dar continuidade, ou se for uma outra pessoa escolhida pela forma democrática, vai assumir esse governo e vai dar continuidade. Então aqui, a Constituição Federal traduz para a administração pública federal, podendo ocorrer pelo princípio da simetria constitucional, já que cada entidade possui a sua autonomia administrativa, política, financeira, cada entidade desenvolve também o seu plano. O Poder Executivo da União, o Poder Executivo dos Estados, o Poder Executivo do Distrito Federal e dos municípios terão a possibilidade de organizar estas metas e esses objetivos através deste plano plurianual. Isto é importante que você guarde. Plano plurianual não se preza a desenvolver metas para aquele determinado exercício de um ano, não. Mas são metas de duração continuada. E aquilo que será gasto, mesmo naquele período, nas despesas de capital. Vamos analisar em conjunto o que significa a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Diz o seguinte, o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Perceba, telespectador, quando se fala da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
esta passa a ser uma lei que possui um caráter informativo. Ela vai conduzir o que deve ser feito durante o exercício financeiro, como deve ser elaborada uma lei orçamentária anual, qual e quais serão as despesas utilizadas, despesas de capital, aquelas de investimento, que serão utilizadas no exercício seguinte, no exercício financeiro posterior, subsequente. Vai dispor sobre as possíveis alterações da legislação tributária. Ou seja, na verdade, o que deve ser alterado na legislação tributária com a finalidade de ou aumentar os rendimentos, a receita, ou organizar a aplicação desses recursos, a forma de arrecadação dos tributos, a forma de administração tributária. Veja que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o nome diz, ela traça uma diretriz. Vai traçar os planos e as metas que devem ser aí sim cumpridas pelo administrador público dentro de um determinado período de um ano. Por isso, cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecer a elaboração, como se dará a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Então, é a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias que vamos analisar, aí sim, os principais aspectos que o administrador público tem para o atingimento de seus resultados. Ou seja, para alcançar aquilo que se pretende, por onde devemos caminhar. Quando se fala da elaboração da lei orçamentária anual, cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias orientar a forma como ela deve ser elaborada, a forma de aquisição das receitas, o que eu vou ter de gastos. Tudo isso a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece, ela cria essa informação, determina como deve ser criada, determina como deve ser elaborada, vai determinar o que deve ser alterado na legislação tributária para alcançar as metas e resultados que se propõem. A importância é fundamental. E quando se fala da alteração da legislação tributária, uma coisa é importante ressaltar. A Lei de Diretrizes Orçamentárias não vai modificar a lei tributária ou a legislação tributária. Não é papel da Lei de Diretrizes Orçamentárias mudar a legislação. Ela vai determinar o que pode ser mudado para que a administração tributária seja mais eficaz, para que a arrecadação seja mais eficaz, para que a fiscalização ocorra de maneira eficiente. Esse é o papel da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas é um fato que ela só vai orientar. Olha, isto tem que ser alocado, tal fato tem que ser modificado. Isso não significa que ela tem o papel de alterar a lei tributária. Pois não é esse o papel da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela não vai alterar. Ela vai determinar o que pode modificar para que eu tenha uma administração tributária mais eficiente e eficaz do ponto de vista de arrecadação e fiscalização. Vamos agora analisar qual é o papel da Lei Orçamentária Anual. Veja que o parágrafo 5º do artigo 165, então anote, parágrafo 5º do artigo 165 diz
que a lei orçamentária anual compreenderá. E você vai analisar que nós temos 3 incisos. E você vai perceber que a lei orçamentária anual compreende 3 orçamentos distintos. Um que é determinado como orçamento fiscal, o outro que é determinado como orçamento de investimento, e o outro que é determinado como orçamento da Seguridade Social. Veja que interessante. Uma única lei, a lei orçamentária anual, aquilo que deve ser gasto, o que eu tenho que ter de receita e despesas dentro daquele ano, traz no seu bojo 3 orçamentos distintos. Um orçamento denominado fiscal. Um outro orçamento determinado como orçamento de investimento. E, por fim, um orçamento denominado da Seguridade Social. Para tanto, antes de nós prosseguirmos, eu vou abrir com os nossos alunos se existe aqui alguma dúvida dentro da matéria que está sendo proposta. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, qual é a natureza jurídica do orçamento? Veja a pergunta do aluno Marlon, levando em consideração que você mesmo já deve ter percebido que nós falamos de várias leis orçamentárias, muito se discute sobre a própria natureza jurídica. Então, nesta situação, o que você deve guardar, independentemente do que prega parte da doutrina minoritária, deve-se entender que o orçamento por si só, mesmo aquele do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e agora da lei orçamentária anual que nós estamos aqui falando, os mesmos possuem uma natureza jurídica de lei em sentido formal. Então, se trata de uma lei em sentido formal, e, Marlon, você guarde que é uma lei que ela produz efeitos concretos dentro de um determinado período de tempo. Cada lei tem o seu papel. A lei do plano plurianual tem a sua finalidade. A lei de diretrizes orçamentárias também possui a sua finalidade estabelecida na Constituição. E a lei orçamentária anual compreende, nós verificamos, 3 espécies de orçamentos distintos. E nesse caso específico, estes 3 orçamentos distintos que fazem parte dessa lei orçamentária anual não lhe retiram a natureza jurídica de lei. Portanto, se trata de uma lei em sentido formal, de efeitos concretos para vigorar num determinado período de tempo. Na sequência, eu vou perguntar se algum dos nossos alunos também possui alguma outra dúvida que possa ser esclarecida a todos aqueles que nos assistem. Alguém tem alguma outra dúvida? Professor, o que consiste o princípio da não afetação de impostos previsto no artigo 167, se não me engano, no inciso 4º, aplicável ao orçamento? Veja que é uma pergunta difícil. A pergunta do Rafael foi acerca de um princípio chamado não afetação. Ele diz o seguinte: professor, esse princípio da não afetação dos impostos, o que ele tem a ver na questão orçamentária? Para que serve? Vamos entender o seguinte: os impostos são uma espécie de tributo. O tributo é um gênero onde já vislumbramos que existem, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, 5 espécies tributárias. Temos o imposto, a taxa, a contribuição de melhoria,
os empréstimos compulsórios e as denominadas contribuições especiais. Vamos verificar que o imposto tem uma previsão constitucional no artigo 145, no inciso 1º. E tem uma previsão legal no artigo 16 do Código Tributário Nacional. Diz o artigo 16 que o imposto é um tributo cujo fato gerador independe de qualquer atividade estatal relativamente ao contribuinte. Você que me assiste pode pensar, Caio, a definição que você deu de imposto eu não consegui compreender. Vou lhe explicar claramente. Quando nós pagamos imposto, a administração pública não tem um dever de contraprestação direta para você e para mim. Ou seja, nós pagamos o imposto para que a administração pública tenha dinheiro para fazer frente aos gastos. Mas não que estes gastos sejam gastos em que o governo tenha que aplicar os valores recebidos nesta ou naquela despesa, neste ou naquele órgão público. Então, este princípio que foi perguntado pelo aluno Rafael, diz respeito que o imposto é considerado chamado tributo não vinculado. Ou seja, o Estado não tem dever, quando do pagamento de impostos, ele não tem dever de contraprestação direta para o contribuinte. Então, nós não pagamos o imposto para que o Estado nos ofereça este serviço específico. Nós não pagamos imposto para que o Estado ofereça aquela obra específica, não. O imposto serve para encher o cofre da administração pública de dinheiro. O que a administração pública vai fazer com o dinheiro é um problema político e orçamentário. Ou seja, o valor que vai ser gasto, o quanto vai ser gasto nesta despesa, serve para custear serviços gerais da administração pública. Então, o governo pode utilizar a receita obtida de impostos para pagamento, por exemplo, de infraestrutura, para pagamento de pessoal, pode-se utilizar para aplicar parte na educação, parte no ensino. Então, o princípio da não afetação veda a vinculação da receita de impostos a qualquer espécie de fundo, órgão ou despesa. É justamente o que vem disposto no artigo 167, no inciso 4 da Constituição Federal. Agora, temos que ter em mente o seguinte: por mais que a Constituição Federal diga que não se pode utilizar o orçamento de impostos, o valor obtido de impostos, para esta ou para aquela despesa, então não posso vincular a uma despesa, a um órgão, a um fundo específico, a Constituição Federal acaba vinculando a receita de impostos em algumas ocasiões. O que isso faz com que você pense que esse princípio da não afetação não é um princípio absoluto. É um princípio que pode ter exceções, desde que a Constituição Federal assim determine. O próprio inciso 4 do artigo 167 vai dizer que não se pode utilizar a receita obtida de impostos para vinculação a um fundo, a um órgão ou uma despesa.
mas a própria Constituição acaba permitindo a aplicação da receita de impostos em certas despesas, a certos órgãos. Vou aqui traduzir a você. Nas primeiras aulas, eu passei a vocês a importância da repartição da receita tributária para manter o federalismo em equilíbrio. Veja que a Constituição autoriza, lá nos artigos 158, no artigo 159, que parte da receita obtida de impostos pode ser transferida da União para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios, e parte dos recursos de impostos obtidos pelo Estado transferido também para os municípios. Então percebemos claramente que esse princípio da não afetação não é de todo absoluto. A Constituição permite situação em que eu tenho que vincular a receita de impostos. Um outro caso que a Constituição traz é que os entes da administração pública devem aplicar o mínimo que recebem de impostos para a saúde e para a educação. Então veja que é um mandamento constitucional. A pessoa do administrador, o governante, tem que pegar parte do que é arrecadado de impostos e tem que destinar à saúde e à educação. Veja então que eu estou sim afetando aquela receita de impostos, eu estou vinculando a receita de impostos àquele determinado fundo ou aquela determinada despesa. Ainda a Constituição diz que parte do que é arrecadado de impostos deve ser utilizado para a administração tributária. A administração tributária cuida justamente da forma de fiscalização e arrecadação dos tributos. Como o Estado, como a administração pública no geral, deve administrar os seus recursos no que tange à fiscalização e à arrecadação dos tributos. Então, esta administração tributária deve ser custeada por meio de impostos. Mesmo que você diga, Caio, eu não entendi bem a administração tributária, vou tentar ser mais claro. Pense na Secretaria da Receita Federal do Brasil. Aquela que faz a fiscalização corrente do imposto de renda e de outros tributos federais. A Secretaria da Receita Federal do Brasil é um órgão administrativo vinculado à União, vinculado diretamente ao Ministério da Fazenda e, consequentemente, à União. Então, veja que a Secretaria da Receita Federal do Brasil deve ser custeada mediante receita de impostos, porque ela cuida diretamente da administração tributária federal. E a Constituição ainda coloca no inciso 4 outras situações onde eu tenho que aplicar a receita de impostos. O que eu quero aqui discriminar, respondendo à pergunta do aluno Rafael, é que esse princípio da não afetação, apesar de um mandamento constitucional, ele sofre uma mitigação. Ele sofre uma redução. Então, ele não é de todo aplicável em qualquer circunstância. Quando a Constituição Federal, então, permitir, é possível utilizar parte da receita de impostos para certas despesas, desde que haja um permissivo constitucional. Deixe isso bem claro. O que deve determinar esse uso da receita de impostos é
a própria Constituição Federal. Mas, mesmo o imposto sendo utilizado com esta finalidade, ou seja, utilizando parte da sua receita para esta ou para aquela despesa, não retira o fato dele continuar sendo um tributo não vinculado. Veja que na nossa aula de hoje, tratamos acerca dos principais aspectos do orçamento público. Vimos os aspectos do orçamento, a natureza jurídica do orçamento e as leis orçamentárias. Pude discorrer com vocês até a situação da lei orçamentária anual, dizendo que a mesma se divide em 3 formas de orçamento: o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Vamos verificar que no nosso próximo encontro, vamos concluir a temática orçamentária, verificando o que vem a ser cada um desses orçamentos anuais, analisando como se dá o trâmite do processo legislativo do orçamento e podendo concluir com a situação dos princípios aplicáveis ao orçamento por si só. Veja que, se você assistiu a nossa aula e se ficou alguma dúvida pendente, mande um e-mail. Anote aí: saberdireito@stf.jus.br. saberdireito@stf.jus.br. Identifique a aula do qual você tem dúvida, no caso, aula de orçamento público, e o professor Caio Bartini, para que eu possa responder a sua dúvida. Não deixe de acessar a nossa página no YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula. Convido você ainda a participar, a analisar outros programas da família Saber Direito. Saber Direito Responde, Saber Direito Debate. Anote o nosso canal www.youtube.com/saberdireitoresponde ou www.youtube.com/saberdireitodebate. Encerramos esta aula de hoje, agradecendo a presença dos nossos alunos. Convido a você a estar comigo na próxima aula, concluindo a parte orçamentária, e espero você no nosso próximo encontro.